2, ela está intitulada Escola Pública como Polo Irradiador de Cultura. Na unidade 2, eu dividi esse momento em duas etapas. A primeira, a gente vai fazer uma retomada dos principais pontos abordados na nossa aula anterior, na qual nós discutimos o conceito de cultura. Vai ser uma breve explanação para a gente poder reavivar o que nós discutimos na aula anterior, para a gente poder entender melhor como a escola e a cultura se relacionam nessa unidade 2. Depois que a gente fizer essa retomada desses principais pontos que eu acabei de abordar para vocês, que eu acabei de falar para vocês, a gente vai entrar propriamente dito na discussão da unidade 2, que basicamente a gente vai trabalhar dois pontos, que é a relação entre educação e cultura, e a gente vai ver algumas etapas básicas para a gente poder propor e fazer uma oficina cultural, alguns caminhos, né, algumas formas de planejamento para a gente pensar essas oficinas culturais na escola, né? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é que a gente, na unidade 1, nós trabalhamos o conceito de cultura, né? E a gente percebeu que são vários autores que trabalham o conceito de cultura. E a maioria desses autores, eles têm a perspectiva antropológica para se pensar a cultura. E quando a gente pensa a cultura na perspectiva antropológica, a gente está situando, antropológica e também histórica, a gente está situando essas pessoas, né, essa comunidade, essa cultura, dentro de um tempo e de um espaço. Então, são seres historicamente situados. E quando a gente pensa dessa forma, a gente encara a cultura, a gente vê a cultura como a maneira que nós nos relacionamos no cotidiano, a maneira como a gente come, a maneira como nós preparamos alimentos, a maneira como nós sentimos o luto, por exemplo, a maneira como nós festamos. Então, tudo isso se relaciona à cultura. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é que a gente também discutiu três conceitos: o conceito de cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. O que eu quero deixar claro para vocês é que, por exemplo, a relação entre cultura erudita e cultura popular, elas não são caixinhas em que as pessoas elas vão se conformando nela, né? Pelo contrário, elas conversam entre si, porque tem a impressão de quando a gente diz, olha, isso é cultura popular, isso é cultura erudita, é como se fossem momentos diferentes, culturas diferentes, e a gente tem até a impressão que elas se comportam como um superior e inferior numa relação hierárquica, e não é isso que eu quero que vocês levem em consideração quando vão trabalhar esses conceitos, até porque nós que trabalhamos, nós que estamos dentro da escola, nós que trabalhamos com a juventude, a gente vê o quanto a escola é diversa, o quanto o nosso público é múltiplo, é plural. Então, uma ressalva que eu faço ao conceito de cultura erudita e cultura popular é que a gente tem que evitar, de um lado, as simplificações e de outro, as generalizações. Nesse sentido, a gente não pode dizer, por exemplo, que cultura erudita é uma cultura superior e a cultura popular é inferior, porque em cultura a gente não entende dessa forma, com hierarquias, e sim como elas se encontram, como elas se combinam, como elas conversam, como elas dialogam, ou seja, elas se influenciam mutuamente. É por isso que eu trouxe um autor interessante para a gente pensar o conceito de cultura, que é um autor italiano, é um historiador italiano chamado Carlos Gismo, que é essa obra aqui que eu trouxe para vocês, né? Que se chama O Queijo e os Vermes. A gente vai entender por que se chama O Queijo e os Vermes. Não sei se vocês estão vendo direito. O Carlos Gismo, ele é um historiador caro, né? Um historiador interessante dentro dos autores que trabalham a questão da cultura. Por quê? O Carlos Gismo, ele trabalha a cultura numa perspectiva circular, ou seja, ele encara a cultura erudita e a cultura popular através de seus intercâmbios, na medida em que elas se encontram, na medida em que elas se influenciam mutuamente. E essa obra é interessante porque ela vai tratar de um moleiro chamado Menóquio, que viveu no século XVI e que ele vai ousar pensar em pleno século XVI, ou seja, ele é um homem, um camponês, é um homem que vive da agricultura e que na época, por incrível que pareça, ele sabia ler, né? Ele sabia ler, porque hoje pode ser até que naquela época, saber ler, se apropriar do texto escrito da cultura erudita, como a gente trabalhou o conceito de cultura erudita, né, que é aquela cultura realizada na academia, por especialistas, em escolas. Então, uma pessoa do povo se apropriar da leitura escrita e interpretar, ela é vista com muita desconfiança. E foi o que aconteceu com o moleiro Menóquio, né? Ele vai interpretar várias obras que chegaram até ele, obras da época,
da antiguidade, né? Aristóteles, por exemplo, ele vai pegar algumas obras, algumas leituras também da própria igreja, e ele vai fazer sua própria interpretação. Então, além de tratar da Inquisição no século XVI, a obra também ela vai falar sobre a cultura erudita e cultura popular. E nesse sentido ele vai dizer assim, olha, a gente tem os livros que o Menóquio se apropriou, só que ele se apropriou a partir do seu lugar, que é o seu lugar de uma pessoa simples, um agricultor, uma pessoa do campo, um camponês, uma pessoa simples. Então ele vai fazer a interpretação desses livros, né? Que esses livros eles são apropriados exclusivamente pela igreja, a igreja que detém o poder de interpretar, e ele vai chegar à conclusão, e é interessante, que ele vai dizer assim, ele vai criar a própria teoria dele com relação à criação de tudo, a criação da terra, a criação do fogo, a criação dos anjos, a criação das pessoas, e isso é uma leitura que a igreja detinha, né? Isso é o poder da igreja, né? De dizer como é que os homens surgiram a partir de uma visão da igreja. E ele vai dizer assim, tudo é um caos, isto é, terra, ar, fogo e água juntos. E de todo aquele volume se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite e do qual surgem os vermes, esses foram os anjos. Então, qual é a matéria-prima que ele usa para poder entender a formação do mundo a partir de um caos, a partir da fermentação do leite, né? Do leite em que a gente faz os queijos. Então, esse mundo é um mundo camponês, né? Então, a partir do seu lugar social, desse mundo camponês, né, ele cria uma teoria sobre como é que surge esse mundo, como surgem esses anjos, né? É por isso que o título é O Queijo e os Vermes. Essa é a teoria do Menóquio quanto à relação, quanto ao surgimento do mundo, como a criação do mundo. E a igreja ela não vai permitir isso, né? Ela não vai permitir, olha, uma pessoa simples dizer como é que o mundo surgiu. Nós temos o poder de dizer isso, nós temos a linguagem, nós nos apropriamos do conhecimento erudito nós temos educação para isso. Então, como é que uma pessoa simples vai ousar a destituir o nosso lugar de dizer como as coisas são, né? Então, qual é a lição que o livro traz, né? Qual é a ideia que ele traz? É que, na verdade, a cultura erudita e a cultura popular, elas não são espaços separados, né? Existe um intercâmbio, uma circularidade cultural entre essas manifestações, entre essas complexidades culturais. Outro autor que eu quero trabalhar com vocês é o Roger Chartier. Ele já encara a cultura popular como um discurso erudito, né? Ele vai trabalhar criticamente o conceito de cultura popular como uma construção erudita, ou seja, os pesquisadores, os acadêmicos, né, os doutores, os professores, eles vão pensar essa cultura popular a partir do seu lugar social, a partir das academias. Então há um certo distanciamento, há um certo esvaziamento. Então ele pensa, né, como cultura, esse conceito de cultura erudita, cultura popular como uma construção erudita, é um conceito visto a partir desse outro lugar social, desses acadêmicos, desses doutores que pensam a cultura erudita, cultura popular, olhando ela de longe, não participando dela. Então há um certo distanciamento, um afastamento entre o que dizem os eruditos e o que é essa própria cultura popular. Então é a crítica que ele faz, né? Então cultura popular surge para o Roger Chartier, não, é uma construção erudita porque é um conceito forjado dentro da academia e que há um certo distanciamento entre essa academia e essa cultura popular, né? Outro ponto que eu quero destacar para vocês, então a gente percebe, né, o quanto é interessante a gente entender a cultura como algo dinâmico, como algo plural, como algo pulsante, né, algo múltiplo, porque a gente entende o quanto o Brasil é diverso culturalmente. Nós temos vários sabores, vários cheiros, várias manifestações culturais, religiosas. Então a nossa cultura é muito rica, né? Por exemplo, eu sempre na aula anterior, acho que eu comentei com vocês, a questão da devoção na Santa Cruz dos Milagres, ou a devoção a São Francisco em Canidé, a própria devoção a Padre Cícero. Mas não é só isso não, nossa cultura é atravessada pela riqueza da cultura negra, né? A culinária, a religiosidade, assim como da cultura indígena. Então, quando a gente percebe a cultura como diversa, dinâmica e múltipla, a gente não percebe ela como hierarquia, como melhor, como superior, como inferior, né? A gente percebe que são manifestações que precisam ser respeitadas e valorizadas, ok? Então,
Pois bem, depois que nós retomamos esses pontos principais com relação à cultura, né, que a gente entende ela como cultura no plural, a gente pode entender, então, né, o que faz o Brasil Brasil, que é uma questão que o antropólogo Roberto da Mata faz, né? O que faz o Brasil Brasil? O que faz o Brasil, o que faz a gente ser brasileiro, né? O que nós somos, né? Então, o que faz o Brasil Brasil é a nossa maneira de festar, é a nossa maneira de preparar os alimentos, é a nossa maneira a nossa devoção, a nossa religiosidade, a nossa maneira de nos relacionarmos com nosso esposo, nos relacionarmos com a casa, com o vizinho. Tudo isso faz do Brasil Brasil. Então, são esses detalhes que fazem do Brasil Brasil, ok? E por fim, para a gente fechar a unidade 1, é interessante que vocês tenham uma maior dedicação em relação às atividades que foram propostas, porque essas atividades elas têm a pretensão, né, de retomar o conceito de cultura, de retomar a temática cultura, e assim ficar mais vivo, né, em vocês, né, no pensamento de vocês, na construção teórica sobre o que é cultura, né, a própria problematização. Afinal, o que é cultura? O que nós entendemos por cultura? Então, faça as atividades com carinho, com dedicação, né, tentando pensar a experiência própria de vocês em sala de aula, ou a experiência de vocês na comunidade, ou a experiência de vocês enquanto educandos, né, enquanto educadores. Então, não percam isso de vista. Ok? Então, agora nós vamos entrar, propriamente dito, na nossa unidade 2, né? A nossa unidade 2 ela é intitulada A Escola Pública como Polo Irradiador de Cultura. Nessa unidade 2 nós vamos trabalhar basicamente 2 pontos, como eu já afirmei anteriormente, né? Relacionar educação e cultura, e depois a gente vai pensar alguns passos, alguns caminhos para a gente poder produzir algumas oficinas culturais, né? A gente vai pensar metodologicamente essas oficinas culturais, né? E a questão que eu lanço para vocês como a cultura se traduz em experiência escolar? Como a cultura se traduz em experiência escolar, né? Outras questões que eu trago para vocês como a escola se relaciona com a cultura, né? A gente pensa que a escola se relaciona com a cultura quando ela faz uma manifestação cultural esporadicamente, uma vez no ano. É só isso? É só dessa maneira que a escola se relaciona com a cultura? A escola se relaciona com a cultura porque ele é um lugar de sistematização de saber, né? Ela é um lugar propício para a produção, né, construção e transformação desse saber. Então a cultura, quando a gente relaciona a educação e cultura, não é só um momento específico dentro de um período ou que ocorre uma atividade lúdica ou qualquer outra atividade, né? Então em todos os momentos diários, né, todos os momentos da escola é um momento de se você trazer experiências culturais para enriquecer essa escola, para enriquecer o repertório cultural desses alunos, né? Nós podemos falar de uma cultura da comunidade, uma cultura escolar, uma cultura local, a cultura de uma cidade? Nós podemos, e é imprescindível o diálogo da escola com a comunidade, né, com os saberes dessa população, com os produtores culturais dessa comunidade. E o que é cultura escolar, né? A cultura escolar é a missão da escola, é a filosofia da escola, é como a escola encara os alunos, é como a escola encara a avaliação, é como a escola aborda o ensino. Então, conhecer a cultura da escola é conhecer os valores dessa escola. O que a escola entende por cidadania, o que a escola entende por cultura, o que a escola entende por relação de diversidade cultural, né? Por relação de igualdade de gênero, como é que a escola entende, né? E por que a escola ela pode ser considerada um polo irradiador de cultura, né? Como eu disse para vocês lá em alguns momentos atrás, né? A escola se relaciona com a cultura não em momentos esporádicos, né? Na sala de aula, no refeitório, no campo de futebol, na quadra de esportes, né? Todos esses momentos são atravessados por relações culturais. Então, não é um momento específico que vai fazer, né, que a escola traga as experiências culturais para enriquecer um ambiente escolar, né? Então, são todos os momentos da rotina da escola que a gente pode trazer as experiências culturais para dentro dessa escola, né? E só que tem o seguinte, a gente tem que perceber o que a gente entende por escola pública como polo irradiador de cultura.
Para isso, a gente tem que entender 3 momentos desse conceito. O primeiro é que a escola em si, ela sistematiza e ela organiza um discurso, conhecimentos acumulados historicamente. Então, há vários momentos em toda a rotina da escola que a gente pode trazer essas experiências culturais. Só que outro conceito que a gente pode trabalhar também com uma escola, com um polo radiador de cultura, também são momentos ou espaços diferenciados dentro da escola que fogem desse aluno geométrico, desse professor geométrico, dessa sala de aula geométrica. Então, a escola pode ser um polo radiador de cultura também em um momento específico. Eu disse para vocês anteriormente que a gente tem que entender como polo irradiador de cultura todos os momentos da escola, todas as atividades desenvolvidas na escola. Mas também a gente pode entender como um momento específico, um espaço específico em que se abriga essas oficinas culturais. Só que essa cultura, ela não se centraliza em apenas um lugar na escola. Como eu disse para vocês, né? A gente pode pensar um momento específico no calendário da escola, né? Mas ela atravessa todo o ambiente escolar, né? Ela não se centraliza num único lugar da escola. Então a gente pode fazer uma atividade no refeitório da escola, no pátio, na quadra, né? Na sala de aula. Então esses ambientes, eles são muito diversos. Outro ponto que eu quero dizer para vocês com relação à escola como polo irradiador de cultura é que um lugar especial pode ser desenvolvido, pode ser direcionado a essas atividades. Então, ao tempo que a escola é um manancial, né, onde a gente pode expressar, onde nós podemos nos expressarmos culturalmente, também pode haver também um lugar especial para que essas oficinas possam ser abrigadas, né? Na biblioteca, numa sala especial, num laboratório de imagem e vídeo, né? Então também essa escola também pode prever um espaço especial para abrigar essas oficinas culturais, né? Outra coisa, quando a gente trabalha as oficinas culturais das escolas, a gente não pode perder de vista os educandos, né? Eles precisam participar, eles precisam se expressar. A gente precisa, né, incentivar a arte, a cultura, né, a estética, a sensibilidade desses alunos, né? E outra coisa, quando a gente traz esses alunos, a gente sensibiliza esses alunos para essas oficinas culturais, a gente não pode perder de vista a tendência cultural que a comunidade já possui, porque a gente viu anteriormente que para a gente trabalhar a relação entre educação e cultura, a gente tem que entender, conhecer o contexto social e cultural da escola, né? Então, para isso, a gente também, quando a gente entende, a gente conhece o contexto social e cultural da escola, a gente sabe qual é a tendência cultural que essa escola já produz e que essa tendência cultural da comunidade é a tendência, né, desses educandos, né? Então, é essa tendência, essa expressão cultural que eles já possuem é que vai fazer sentido para eles dentro da escola, né? E que vai estabelecer o diálogo entre a comunidade local e a escola e favorecer o intercâmbio, a troca de saberes, certo? Então agora a gente vai tentar debater um pouquinho sobre o que é uma oficina cultural, já que a gente entendeu, né, como a escola se comporta como um lugar onde nós podemos nos expressarmos culturalmente, né? Então a gente vai entender aqui o que é a oficina cultural, né? Percebam na imagem ao lado, para a gente discutir o conceito de oficina cultural, que a gente pode ver uma moça, uma bailarina, a gente pode ver uma pessoa pintando, a gente pode ver uma manifestação cultural, se eu não estou enganada, é uma manifestação do folclore brasileiro, a gente pode ver uma oficina de música, né? Então, quando a gente pensa em oficina cultural, a gente está pensando em um momento diferente, um momento em que a gente vai oferecer aos nossos educandos novos conhecimentos e novas vivências, né? A gente vai tentar pensar esse aluno não geometricamente, não um professor geometricamente, uma sala de aula geometricamente. Então a gente vai favorecer o intercâmbio, né? As trocas de experiências em outros espaços. Então a gente vai produzir novos conhecimentos, novas vivências em outros espaços da escola, né? E a gente pode considerar as oficinas culturais como um lugar onde as coisas são consertadas? Geralmente, quando a gente fala em oficina, a gente pensa, por exemplo, em uma oficina mecânica, onde a gente leva o nosso carro para fazer uma retificação, para a gente fazer um conserto, um balanceamento, né? No caso das oficinas, a gente pode considerar as oficinas culturais como um lugar onde a gente vai aprimorar algo.
a gente vai enriquecer algo. E a gente encara as oficinas aqui como uma troca de saber, né? Em que o educando vai aprender algo. Então é uma troca de saber mais tradicional, no sentido de que há um tempo, uma maturidade, uma troca de experiência. Então, como um lugar onde as coisas são consertadas, é como se fosse uma troca de experiência entre essas pessoas mais com mais vivências, com essas outras que querem viver e que querem aprender. Pode ser considerado um laboratório, um local de criação? Pode. Um lugar, as oficinas culturais é um lugar de experimentação, é um lugar de prática, é um lugar de experiência, em que a gente pode colocar a mão na massa, a gente pode construir, a gente pode transformar, né? Quando a gente fala de oficinas culturais, não estou falando especificamente de oficinas de arte, de música, não. Pode ser, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer um experimento. Então essas oficinas culturais, elas são muito diversas, elas são muito versáteis. Outra coisa que diferencia as oficinas culturais, né, dos outros momentos da escola é porque ela tem uma forma mais livre, ela fomenta a diversidade cultural e evita a rigidez de cobrança de conteúdos, né? Então os alunos, os educandos, melhor dizendo, eles se sentem mais livres, é uma maneira mais diversa de lidar com os problemas, com as expectativas, com as demandas, com o próprio conteúdo, né? E esse conteúdo é apresentado de uma maneira mais flexível, mais dinâmica, mais lúdica, né? É por isso que as oficinas culturais, elas são interessantes também para pensar os conteúdos escolares, as disciplinas, né? Porque ela tem uma outra forma, é uma forma mais aberta, mais dinâmica, mais flexível, mais lúdica, em que os educandos eles podem se expressar. Promove a criação de uma comunidade de aprendizagem. Esse ponto eu gostaria que vocês destacassem, que é muito interessante. Promove a criação de uma comunidade de aprendizagem. Eu disse para vocês que as oficinas culturais, elas podem ser consideradas como laboratórios, lugares de práticas e experiências. Quando a gente considera esse educando como parte fundamental de sua própria formação, a gente vê esses educandos como produtores do saber, né? São produtores do saber. Então, quando eu falo comunidade de aprendizagem, são esses espaços em que os educandos se veem como protagonistas na produção e na produção do saber e na sua própria formação, na sua própria consciência de si. E aqui a gente vê que a escola não é o único polo irradiador de cultura, né? As instituições municipais, não governamentais, as associações comunitárias, elas também são espaços de apropriação do conhecimento. Então, a escola não é o único espaço de apropriação do conhecimento. Eu quero destacar nessas imagens, essa imagem à esquerda, que se inicia assim. Tem artista na escola. Quando a gente olha para o nosso educando, quando a gente enxerga o nosso educando, a gente vê que eles têm outras habilidades, né? Eles têm outras necessidades. Então a gente precisa estar sensível para o nosso educando, para o nosso público, que são os nossos educandos, esses jovens, essas crianças, né? Então essa imagem é interessante porque a gente promove a cultura na escola e a gente promove a sensibilização desses educandos, né? A gente potencializa essas habilidades que eles possuem na música, na arte, no teatro, né? Na capoeira, na dança, certo? E as oficinas culturais, elas podem ser de pintura, de circo, violão, fotografia ou pintura, como essas mãozinhas aqui que vocês estão vendo, né? Então essas mãozinhas aqui coloridas, elas representam o quê? Uma comunidade de aprendizagem, que as pessoas, esses educandos, eles colocam a mão na massa, eles estão fazendo parte da construção do conhecimento. E aqui do lado a gente vê, né, uma oficina cultural de pintura, que precisa de um espaço, de uma luz adequada, de mesa, de determinados instrumentos, determinados materiais. É por isso também que a gente precisa de um local para fazer essas oficinas culturais, às vezes um lugar permanente, um lugar adequado, para a gente poder pensar essas oficinas culturais. A gente pode ver também que o produto das oficinas culturais, ele é muito diverso, né? Pode ser um espetáculo de dança, de teatro, de circo, apresentações de capoeiras, festas, desfiles, exposições, sarau, cantoria, né? Então pode ser uma oficina de produção de vídeos, né? De teatro, rádio, televisão. Então é muito dinâmico, né?
quando vocês forem pensar nessas oficinas, vocês também tem que pensar, vocês precisam pensar os objetivos, o público, o espaço, né, onde essas oficinas vão acontecer. E aqui a gente vê que os lugares de saber, eles são múltiplos, né? A escola não é o único espaço de produção do saber, né? Aqui a gente vê uma série de meninas fazendo um ciclo de leitura. Aqui a gente já vê a Secretaria Municipal oferecendo algumas oficinas culturais, por exemplo, de violão, desenho, coral. Na imagem do meio a gente vê um sarau de poesias, que as crianças elas gostam muito de ouvir historinhas, né? De ler poesias. É muito interessante fazer essas atividades na escola, né? O teatrinho de boneco, de fantoches. É interessante também a gente pensar isso na escola. Agora a gente vai tratar do planejamento e da produção de oficinas culturais. O que é o processo de planejamento de uma oficina cultural? Primeiramente, a gente tem que ver que é um processo de reflexão. Por que é um problema de reflexão? Porque a gente vai, olha a imagem do lado, né? A gente vai pensar o que é essa oficina cultural, né? Como a gente vai produzir essa oficina cultural, por que ela é interessante, por que ela precisa ser realizada no interior por que ela precisa ser realizada, para que ela precisa ser realizada, onde, quais são os espaços em que ela pode acontecer, é um espaço específico, ou um espaço, pode ser qualquer espaço da escola, ou precisa ser um outro lugar da escola, ou num anexo, ou num outro espaço da comunidade. Quando essas oficinas culturais elas são realizadas, elas precisam estar num projeto, previstas num projeto político-pedagógico da escola, no calendário escolar. Quantas pessoas precisam estar envolvidas? Né? É só o técnico em multimeios didáticos ou produtores culturais, artistas, né? Desenhistas, outros profissionais de fora podem atuar nessas oficinas culturais, os professores podem atuar nas oficinas culturais. Então, quando a gente fala de quantos, né? Que público é esse? Né? Vai ser uma oficina para poucas pessoas, para o sexo feminino ou sexo masculino, né? Para um determinado, que a gente tem que prever a idade, né? E o horário dessas atividades. Então, a gente, no processo de planejamento, a gente percebe, né, a realidade, né? Quais são as condições materiais, né, viáveis para que essa oficina ocorra. Além disso, quando a gente pensa as oficinas culturais, a gente também tem que ver quais são os objetivos que elas pretendem alcançar. Cada oficina cultural tem uma temática, né, e tem os seus objetivos. E esses objetivos, eles têm que estar relacionados à qualidade e à educação, e à vivência, né, de novos conhecimentos, a produção de novos conhecimentos e novas vivências. Né? Então, quando a gente produz uma oficina cultural, a gente tem que ver, né, a questão dos objetivos, né? Qual a temática que nós vamos trabalhar, que oficina que nós vamos desenvolver. Além disso, a gente também tem que prever o tempo e a duração. O tempo é uma palestra de 30 minutos, esse tempo, essa duração é curta, média ou longa duração, vai ocorrer durante uma semana inteira ou em alguns dias durante a semana, ou apenas um dia durante a semana. Então a gente precisa prever esse tempo e essa duração dessa oficina cultural, né? O planejamento também é um momento de seleção e organização. Seleção, a gente vai selecionar os materiais, né? Se a gente vai fazer uma exposição de cinema, uma exposição cinematográfica, a gente tem que ver, selecionar os vídeos, a temática desses vídeos, né? Tentar casar essa seleção com os objetivos dessa oficina, né? E organizar o espaço também, né? Organizar esse espaço para receber esse público. Outra coisa, pensar o público-alvo. A gente precisa pensar o público-alvo. Essa oficina cultural está destinada a que público? É o público infantil? É infanto-juvenil? É o público adulto da escola? Né? A gente precisa pensar para poder adequar o horário, o conteúdo, a discussão, o nível de aprofundamento e complexidade dessas oficinas culturais. Outra coisa, o processo de planejamento, a gente pensa, né? A gente planeja, o planejamento são os caminhos, né? Para a gente chegar a essas oficinas culturais, produzir essas oficinas culturais, prever esses caminhos, esses momentos da oficina cultural. Então, ao longo de todo o processo, a gente vai repensar, vai reavaliar
esse planejamento. O planejamento não é algo estático, não é algo imutável, ele vai mudando, ele vai se transformando. E isso é uma fragilidade do projeto, do planejamento? Não, não é uma fragilidade. Faz parte desses projetos, de todo e qualquer projeto. A gente tem uma ideia e depois, à medida que a gente vai avançando na discussão, no planejamento, a gente vê que às vezes esse caminho não é viável, ou essa possibilidade já não se sustenta mais. Então é por isso que a gente tem que reavaliar os caminhos, as possibilidades, as potencialidades, e essa reavaliação é durante todo o processo, ok? Então planejar o que é? Prever, Prever a duração, o tempo, os objetivos, o público-alvo, a organização, o espaço, é organizar, É organizar o espaço onde que vai acontecer, é chamar as pessoas, é convidar essas pessoas, é prever determinados materiais, organizar determinados materiais, determinados espaços e também planejar, registrar as ideias. Vocês precisam colocar isso no papel, Quem é o público-alvo? Qual a temática que eu vou trabalhar? Qual a duração? O tempo? Quem é o público-alvo da minha oficina cultural? Quem eu vou chamar para trabalhar comigo? É um produtor fora da comunidade? É o professor de arte, o professor de história, o professor de física, de química, de matemática? Então esse diálogo ele tem que ser múltiplo, Não é uma pessoa só que faz a oficina cultural. E o diálogo com o educando também é imprescindível, Ele precisa estar estimulado, ele precisa participar desses momentos da escola. Então, nessa imagem aqui, a gente vê, por exemplo, uma capoeira, uma roda de capoeira na escola, Quando a gente pensa no espaço físico de uma oficina, a gente tem que pensar como um espaço versátil. Pode ser um lugar físico específico, mas também pode ser qualquer espaço, dependendo também da oficina, da atividade que vai ser desenvolvida, Se eu vou fazer um experimento de química, eu preciso de um laboratório, de um lugar específico para poder fazer esse experimento. Se eu vou fazer uma exibição de filme, eu preciso de uma sala razoavelmente confortável, com uma TV, um projetor de imagem suficientemente, uma tela grande que dá para todos visualizarem o filme, um ambiente silencioso, em que as pessoas podem ouvir um som adequado. Então a gente é versátil porque a gente tem que pensar toda essa organização, a logística também dessas oficinas culturais. O número de participantes também eles são variados, Você pode escolher uma determinada sala, um determinado grupo, Pode escolher toda a comunidade local, Então são variados o número de pessoas. As oficinas culturais elas podem ser curta, de média e longa duração. Vai depender dos objetivos que vocês querem trabalhar, Se vocês querem fazer uma parte de cinema 2 dias na semana, ou uma palestra, então isso é uma palestra sobre a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, então é necessário um dia, Então vocês vão perceber, da temática, relacionar a temática, duração, conteúdo e como isso pode ser desenvolvido tendo em vista a duração, curta, média e longa. Outra coisa, vocês precisam, quando forem propor ou produzir oficinas culturais, estabelecer o diálogo com produtores culturais de organizações não governamentais, de outras instituições, da própria comunidade, das associações comunitárias, É interessante que vocês tenham esse respaldo, por exemplo, fazer uma oficina de teatro que traga um profissional da área, ou uma oficina de fotografia que traga um profissional da área. Então, o diálogo com os produtores culturais de fora e de dentro da escola também é essencial, Outra coisa, as oficinas culturais elas precisam fazer parte do projeto político-pedagógico da escola. Então, a escola precisa encarar essas oficinas culturais como um momento de novas vivências, de aquisição de saberes e de outras competências. Então a escola precisa também estar engajada, ter um projeto político-pedagógico em que ela seja prevista dentro desse projeto. Outra coisa, nessas oficinas culturais eu disse para vocês, além desses produtores externos, o educador da escola e o profissional de multimeios didáticos, eles são essenciais na organização dessas oficinas culturais, ok? Outros pontos que eu quero destacar com relação às oficinas culturais é que ela tem que ter um perfil cultural de toda a comunidade escolar, A comunidade ela tem que abraçar o projeto,
tem que partir dos anseios, né, das demandas, das expectativas da comunidade. Então, todos precisam participar, todos precisam trazer suas contribuições, né, e eles precisam se reconhecer dentro dessas oficinas, né, para que eles possam valorizar e participar, né. O evento ele também tem que ter qualidade e valor educativo, não é a diversão pela diversão, né, não é a diversão pela diversão. Os alunos, os educandos precisam sair dessas oficinas com pessoas diferentes, né? Pessoas diferentes, com comportamento e atitudes, com comportamentos e atitudes diferenciados. Então é por isso que essas oficinas culturais elas têm que ter qualidade e valor educativo, né? No período letivo, quando a gente vai propor essas atividades, é interessante que a gente não atrapalhe as demais atividades, ou seja, por isso que é interessante que ela conste no projeto político-pedagógico da escola, né? Que sejam momentos a mais de construção do conhecimento, mas que não atrapalhem as outras atividades. Os horários também eles precisam ser adequados às atividades envolvidas. Por exemplo, se eu vou trabalhar com crianças, né, não faz sentido eu fazer uma oficina cultural à noite. Né? Então, a gente tem que adequar o conteúdo, a faixa etária e as atividades desenvolvidas. Outro ponto é evitar a frequência e a repetição dessas oficinas. Já disse para vocês que as oficinas elas têm vários formatos, elas são versáteis, então não faz sentido a gente estar repetindo várias oficinas de exibição de filmes ou oficinas de fotografia, se a gente pode fazer outras oficinas, outras atividades, né? Outra coisa, a gente precisa divulgar as oficinas, a gente precisa sensibilizar a comunidade para participarem, né? Produzindo, trazendo suas experiências, mas também prestigiando a atividade, certo? Para concluir, eu vou retomar alguns pontos interessantes da nossa aula de hoje, da nossa unidade 2, que é a escola pública como polo irradiador de cultura. A gente pode afirmar que a escola é um polo irradiador de cultura, mas não é o único lugar de produção do conhecimento. Ela é um polo irradiador de cultura porque ela também tem momentos específicos, né, em que essas oficinas culturais podem acontecer, né. Essas oficinas culturais elas são mais interessantes quando elas trazem as práticas culturais da própria comunidade e quando ela explora a capacidade dos educandos e quando ela aumenta o repertório cultural desses educandos, né. Outro ponto que eu quero destacar é que as oficinas culturais são espaços de aquisição de saberes, de autodescoberta e de criação, ou seja, são momentos em que esse educando precisa se expressar, precisa conhecer, ampliar repertórios culturais da comunidade, para que eles possam estabelecer seus laços de pertencimento e identidade, né, com ele, e aumentar a consciência de si, né, a consciência de si, a autovalorização, a autoestima. Outro ponto é que os produtos das oficinas culturais eles são diversos, como eu já apresentei para vocês. Com relação às oficinas culturais, os funcionários da escola e da comunidade eles precisam participar, né? Além do profissional de fora que a gente contrata, né, ou estabelece parceria, né, os saberes, né, as vivências das pessoas comuns da comunidade também são necessárias nessas trocas de saberes, né? O conhecimento que o professor produz na sala de aula também é necessário. Então, o intercâmbio entre essa produção do conhecimento produzido em sala de aula com essas vivências e experiências dessas pessoas da comunidade local também é muito válido, né? Então, é o seu Manuel da padaria, é a Dona Maria rezadeira, né? Então, são vários personagens que a gente pode trazer para a escola, né? E enriquecer o repertório cultural dos nossos educandos. Outro ponto é que a gente tem também que planejar essas oficinas culturais coletivamente e ter sensibilidade de perceber o nível de interesse da comunidade para que essa oficina ocorra, né? Eles estão desejando, é viável, é interessante, né? Faz parte da demanda deles, dessa comunidade, e assim elas precisam ser feitas antecipadamente, com cuidado, previamente, para que a gente possa facilitar as ações que a gente pretende desenvolver. Então, a gente tem que considerar quem, quando, como, onde, tempo, duração, público-alvo, objetivos, né, adequar o horário, as atividades, o público, né. Então, essas atividades escolares elas precisam ser planejadas previamente, tendo em vista todos esses pontos que eu acabei de destacar. Então, meninos, foi um
um prazer trabalhar com vocês essa unidade 2. Eu espero que vocês tentem relacionar educação e cultura para além dessas manifestações esporádicas que podem porventura ocorrer na escola. Essas oficinas culturais, elas são versáteis, as temáticas, elas são muito diversificadas, e eu espero que vocês entendam cultura para além dessa manifestação que ocorre de vez em quando na escola, né? Mas que essas experiências do educando, a experiência dos saberes e as experiências da comunidade local, também estabelece intercâmbio com essa educação, com esse conhecimento, essa produção de conhecimento produzido, né, dentro da escola. E quando a gente tem essa perspectiva de que esse conhecimento, essas vivências, essas experiências dessas pessoas comuns da nossa comunidade, a gente valoriza isso, a gente está vendo a circularidade cultural, a gente está praticando a circularidade cultural, né? Que a gente encara a escola como um lugar de produção de conhecimento sistematizado, né? E o encontro dessa produção de conhecimento sistematizado com esses outros saberes só tem a ampliar a nossa perspectiva do outro, a nossa interação com o outro, e evitar, né, as discriminações, o racismo, né, de encarar o outro como inferior ou superior, né, que em cultura a gente não tem essa perspectiva, né? Então, quando a gente encara esses saberes, a gente estabelece o diálogo com esses saberes, a escola só tem a enriquecer, e os nossos educandos tomam consciência de si, aumenta a autoestima, diversifica o seu repertório cultural, o diálogo com o outro, o respeito com o outro, o respeito à diversidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e nós nos vemos na unidade 3. Obrigada, bom dia.